Então, assim, nós já Bom vamos dia, começar. Bom dia, Jonas. Nós já vamos começar a nossa aula justamente pela nossa correção, né, da nossa página lá 78, do módulo 2. E quando terminarmos aqui, nós vamos fazer algumas atividades voltadas a esse assunto de preposição. Até porque eu preciso que vocês entendam, quero que vocês consigam compreender que as preposições são, na verdade, termos essenciais para a nossa escrita, para o nosso diálogo, né, para que a gente esteja aqui conversando neste momento, ó, a preposição utilizada. Muitas vezes, como eu disse, a gente não dá conta que estamos utilizando as preposições, mas as preposições conseguem trazer para a gente essa ligação ao nosso texto, esse nexo, esse sentido. Ontem, né, algumas pessoas, ao estar realizando essa atividade, me perguntaram no privado sobre a questão em si de estar utilizando essa parte, em especial a questão 2. Então, quando estiver fazendo a correção, presta bem atenção para que não surja dúvida. Eu vou pedir às pessoas que estão com o microfone ligado para que desative e deixe justamente para quando for fazer alguma interferência, como da Paz, como Maria Eduarda, para que a gente não esteja ouvindo algo que se passe no contexto familiar, tá certo? Então, aqui, nós temos a primeira questão. Complete as orações de acordo com o que está acontecendo em cada cena, empregando uma das preposições abaixo. Essa questão 1, ela é mais simples porque, além de termos, né, a parte escrita, temos também a nossa parte visual. Ou seja, eu consigo ter uma percepção melhor, porque além de ter a escrita, eu consigo também ter a percepção do que eu estou vendo, que produz para mim um contexto melhor, uma significação, na verdade. Então, eu queria aqui que Maria Eduarda dissesse para a gente, não é a da Paz não, viu? É a outra. Que dissesse para a gente aqui, nesse primeiro intervalo, que nós temos essa lacuna aqui, qual foi as palavras? Nós tínhamos apenas 4 preposições, né? Sobre, com, a e de. Ô, gente, não faz essa parte não. Não fica arriscando não, para não ficar chato. Não tem necessidade de estar reclamando com vocês. Colaborem comigo. Só não sou eu. Não, eu não quero saber nem quem foi. Agora, não estou nem me preocupando em saber quem foi. Eu quero saber a atividade aqui. Bem, os estudantes falaram, o diretor. Como é que vocês conseguiram colocar? Eu falei com Maria, não sei se deu algum problema no áudio dela. Como é que vocês conseguiram aqui utilizar esse espaço? Colocaram o quê? Quem respondeu a atividade? Conseguiu responder como aí? Colocou que palavras? Sobre, com, ao, de? O diretor. Com. Isso, obrigada. Caleb, você levantou a mão, diga. É para falar que é com. Não, professora. Pronto, obrigada, Caleb. Muito obrigada pela sua participação. Então, ó, os estudantes falaram com o diretor. Olha como é perceptível para a gente. Percebam que nós temos aqui 2 crianças onde nós conseguimos ter essa percepção, né? Que essas 2 pessoas estão falando com a pessoa. Perceba a relação que está tendo aqui. Os estudantes falaram, colocaram como aqui? Já não vai usar o com. Isso. Sobre o diretor. Sobre o diretor. É como se, como é que eu vou saber aqui, pronto, tá em uma rodinha aqui de conversa. As fofoqueiras. Olha, ô Jonas, não é não, as comunicativas. Então, assim, ó, as pessoas, os comunicativos, que também temos meninos aqui no meio. Então, ó, esses comunicativos que nós temos aqui, eu lembrei desse menino aqui, lembrei logo de Juan. Não sei porquê, mas quando eu vi esse bonequinho, né, esse menininho me lembrou Juan. Bem, então, quando nós temos aqui essa roda aqui de pessoas que estão dialogando, que estão conversando, a gente consegue ter o quê, na verdade? A percepção que está se falando sobre alguém, ainda mais pela forma como aquela pessoa se encontra, né? Percebe que a pessoa está de costa aqui e tem aquela interligação. Quando nós chegamos aqui no terceiro, nós temos bem-vindo, ó, a placazinha do bem-vindo aí. Os cantores vieram. Nós só temos 2 oportunizações agora. Seria a ou de. Os cantores vieram? De. Quando eu digo isso, os cantores vieram, vai ser a Campinas ou de Campinas? A Campinas. A Campinas. Esse A que foi utilizado aqui está no sentido de dizer o quê? Como é que eu sei que eu vou utilizar o A e não o de? Como é? Quem respondeu aqui foi Bia que está falando aqui pra gente? A placa. Ah, obrigada, Juan. Tá vendo? Se eu não falo dele aqui, que o boneco parece com ele não ia me dar ousadia, gente, de conversar um pouquinho com a gente.
Então, ó, é justamente isso, Juan. A gente está brincando aqui, mas para a gente conseguir ter essa percepção, olha, a placa é aqui nossa sinalização. Percebam, ó, os cantores vieram a Campinas, está chegando ao lugar. Os cantores vieram De. De Campinas. de Campinas. Muito bem. Alguém teve dúvida aí que conseguiu sinalizar agora, conseguiu compreender essa diferença entre esse A e de? Quando eu digo que os cantores vieram a Campinas, eu estou indicando o quê? Esse A dá índice para mim de quê? Eu poderia pensar em quê aqui? Quando eu digo eu estou, né? Caleb chegou à Feira de Santana. Eu estou indicando o quê aqui? A Caleb falou, pronto, já estou aqui em feira, já sei disso, né, Caleb? Quando a gente diz aqui que os cantores vieram a Campinas, a gente indica o quê, gente? Pode Uma falar. chegada? A chegada, mas está indicando o quê? Que essa pessoa chegou justamente a um lugar. A chegada dessa pessoa ao lugar. E os cantores vieram de Campinas. Eu estou dizendo o quê? Quando eu digo esse dia, esse A, os cantores vieram de Campinas, estou representando o lugar também. Mas veja que quando eu digo os cantores vieram a Campinas, é o lugar, a origem para onde aquelas pessoas estão chegando. Já quando nós usamos o dia, justamente para mostrar para a gente que seria em relação à partida. Então, só para que não esteja aí nenhum desencontro, para que as pessoas que entraram depois consigam compreender. O primeiro seria com, no segundo espaço sobre, no terceiro a e no quarto de, tá certo? Bem, agora nós temos aqui essa segunda questão, que é nela que eu quero que vocês tenham atenção maior. Todas as vezes, gente, que for pedido, solicitado para que você diga assim, ó, a relação estabelecida ou a circunstância estabelecida, nós precisamos ficar atentos sempre ao contexto que está sendo inserido para a gente. Aqui, por exemplo, olha, quando eu percebi essa parte aqui, ontem mesmo conversei sobre esse aspecto com duas pessoas e como ainda cheguei até dar o exemplo aqui, por exemplo, da letra A. Escreva com a relação estabelecida pelas preposições nas orações a seguir. Nós temos foi ao cinema com a mãe. Percebam que as preposições, elas estão em negritos. Quando eu disse para vocês ontem que uma preposição poderia estar em negrito e uma preposição poderia significar mais de uma coisa, dependendo do que, do contexto que ela assume. Todo contexto, toda situação expressa algo. Quando eu digo aqui que foi ao cinema com a mãe, esse com está expressando a relação de quê? Como é que conseguiram responder aí? Responderam o quê? Quem respondeu? Colocou o quê nessa resposta? Na. Fale. O filho foi ao cinema com o. Em. Ó, quando você, o que você entendeu por a palavra estabelecida, relação estabelecida, você conseguiu entender o que por esse olhar? Olha, quando a gente fala em relação, gente, está perguntando assim, o que é que está expressando, o que é que está significando? Por exemplo, quando eu digo aí, ó, foi ao cinema com a mãe, esse com está expressando a companhia. Com quem é que essa pessoa foi ao cinema? Então, quando ele pergunta para a gente qual a relação estabelecida, por exemplo, na letra A, de companhia. Na letra B, cantou o hino com muito ânimo. Esse com muito ânimo foi o quê? Vamos, gente, quem respondeu, diz pra gente ver se está no caminho certo ou não. Ele cantou o hino alegremente. Jonas, eu estou percebendo que você, na verdade, está fazendo assim trocas, está colocando palavras que dê, na verdade, uma forma que estabeleça, que significa o que estava acontecendo aí. Mas ele não quer, tipo assim, que você interprete o que está acontecendo. Ele quer que você diga, a pessoa quando canta alegremente, significa o quê? Que a forma, o modo como aquela pessoa está cantando. Então, esse com aqui, ele estabelece que relação para a gente de modo, forma. Luíne disse alegria. Olha, quando a gente fala aqui na parte das relações, eu vou interromper aqui para mostrar uma coisinha para vocês, ainda daquela parte
dos slides para que vocês possam ter uma percepção um pouco melhor. As preposições, gente, sozinhas, eu já disse para vocês que elas não representam nada. As preposições só, o de, o para, sozinho não representa nada, não. Mas no contexto da frase tem uma representação. Por exemplo, nós temos aqui alguns casos que vocês vão conseguir ter uma percepção. Eu querer catucar. Olha, todas as palavras, elas apresentam uma relação. Quando a gente diz a relação semântica, nós estamos falando, na verdade, o quê? A relação que a preposição ela vai assumir. Aquele com que eu disse para vocês, que estava representando a parte da companhia. Percebam, ó, comer um bife a cavalo. O bife a cavalo é o modo, esse a aqui, essa preposição, está indicando o quê? Um modo. A casa foi avaliada em 1 bilhão. O em indica a relação de preço. Atirou-se sobre o herói, sobre a direção. Foram viajar com amigos, o com, a companhia, com quem eles saíram. Martelava com ferro. Esse martelava com ferro, com, apesar de ter utilizado aqui na frase anterior, está representando uma companhia, aqui já representa um instrumento. Então, o que é que eu quero que vocês consigam entender? Que as relações, acho que foi Anne até que me perguntou sobre isso ontem também, que as preposições, elas exercem para a gente uma relação. Essa relação ela é infinita. Nós temos aqui, ó, falou sobre linguística, assunto, cantava pelos bares da vida, lugar. O livro estava sobre a cadeira, a questão da posição. Isso é o que nós chamamos em si da relação semântica da preposição. O que é que essa palavra ela representa? Então, aqui, retornando para a nossa parte em si do nosso livro didático, para que vocês consigam ter essa percepção. Observa. Foi ao cinema com a mãe. Esse com, ele expressa para a gente, ele indica a companhia com quem a pessoa foi ao cinema. Cantou o hino com ânimo. É a forma como a pessoa, o modo. Poderia ser forma, poderia ser modo. A forma como a pessoa se expressou diante do hino. A essa hora já tinha saído de casa. Esse de está expressando o quê? O que foi, Kate, que você respondeu aí na sua letra C? Nossa, eu coloquei lugar. Mãe, Isso, eu já tô é vendo isso que nada. eu quero que vocês consigam. Felipe, seu microfone está aberto. Feche, por favor. Então, é isso que eu quero que vocês consigam. Eu não entendi muito bem o negócio de botar relação, não. A série me mas não. Não entendeu? Eu Captei, não. percebi, Kate, eu percebi. Essa relação é Sim, eu justamente Também o quê? não. A palavra ela vai significar no nosso contexto, gente. Não é algo fácil, não, porque a gente tem que ver nas entrelinhas. Observa que aqui, quando vocês complementaram, quando vocês usaram aqui na questão 1, vocês estabeleceram justamente isso, o que cada situação estava empregando. Mas, como eu disse, a questão 1 ficou mais simples. Por quê, Pro? Porque teve as imagens para conseguir nos ajudar. E na questão 2, nós não temos essa menção da imagem. Você não tem o visual, você tem apenas aquilo que você consegue construir na sua mente. O que é que eu consigo ter como compreensão? Percebam que aqui, ó, os estudantes falaram com o diretor. É com a pessoa que ele está expressando. Os estudantes falaram sobre o diretor. Os cantores vieram a Campinas. Percebam que tiveram pessoas que pensaram que era o de. Aí eu perguntei a quem colocou o a, qual foi a deixa que pegou para conseguir ter essa noção. E aí Juan disse a questão da placa. Então, observe quanto o visual colabora para a gente. Mas aqui, na questão 2, nós não temos o visual. Nós temos o contexto, a situação. Então, por isso que dificulta um pouco. Quando tem aqui na letra D, ó, a torcida gritava de felicidade. Esse de felicidade seria o quê? A torcida cantou. É como se eu dissesse assim, ó, João. Forma. A forma. Além da forma, poderia ainda manifestar para a minha causa. Qual foi, no caso? A torcida gritou por quê? Porque estava feliz. A causa dos gritos dessa torcida foi justamente a felicidade. As músicas do primeiro disco foram as mais aplaudidas. A música do primeiro disco. Então, esse do primeiro disco está representando o que para a gente aí? Instrumento? Instrumento. Então, é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos perceber, na verdade, a forma como as palavras elas são ministradas ao nosso contexto. Entendendo aqui, percebendo que muitas vezes não é fácil,
Eu vou colocar aqui uma atividade para a gente ver primeiro uma parte de explicação ainda, sobre essa parte do sobre, de instrumento. Não tem como a gente dizer assim, eu sempre vou entender que a preposição vai ser a relação de posse, a relação de instrumento, vai representar uma companhia, eu não tenho como saber, porque vai depender da frase a qual é adquirida. Ou seja, você vai ter que ler a frase, observar o que está nas entrelinhas para conseguir ter essa compreensão mais ampla. Só para que não reste dúvida, então, na letra A, seria a relação de companhia. A letra B seria a questão em si da forma, o modo. A C, lugar. Na letra D, a forma também, como estava sendo dito, o modo. E aqui na letra E, o instrumento, que nós tivemos, que foi, no caso, a música. Eu vou mostrar a vocês aqui a relação que eu falei para que tente melhorar aí esse entendimento de vocês. Mas desde já eu quero dizer que não tem algo pronto. Não tem como dizer, sempre vai estar representando a relação de lugar, de instrumento. Não. Precisamos entender pelo contexto para que a gente não fique perdido na situação, tá certo? Então, aqui, eu coloquei para vocês, primeiro, alguns exemplos para que vocês consigam ter uma percepção melhor. Em relação ao assunto, o workshop vai falar sobre a importância das redes sociais para empreendedores. Percebam que a preposição que nós temos é a preposição sobre. Esse sobre está representando o que aqui nessa frase, nesse contexto, o assunto. Percebam que lá no livro, quando nós vimos a parte em si do sobre, também foi o assunto que nós tivemos, era alguém que estava conversando sobre determinada pessoa. A autoria, esta música de Aline Barros é linda. A autora, a pessoa que fez aí essa música, por isso que a gente tem aqui a música de Aline Barros. Alguém poderia dizer, pode ser também aqui estabelecido como uma relação de posse? Poderia sim. Talvez não tivesse lá a possibilidade de dizer autoria, mas uma posse. Estou molhada de suor. A causa pelo que você está molhada é justamente o quê? O suor. Companhia, vou com ele. A pessoa com quem você vai, com quem você está endereçada a sair. Tire da pia a garrafa com água. Esse com água está indicando para a gente o quê? O conteúdo que se tem dentro dessa garrafa. João Pedro está viajando para Aracaju. Viu, João? Quando essa pandemia passar aí. Eu Então, nunca viajei. não, na verdade, já Ela viajei. junto. pronto, Na eu já verdade, estou aqui profetizando para você. Então, quando a gente tem aqui a João Pedro... Ô, professora, eu ganhei Eu tô uma... afim de ir também. Tem o quê? Mano, Eu também quero ir pra Caju. Pronto, Caleb, tá certo. João Pedro vai lhe levar. Deixa eu só passar essa Ô, pandemia aí. professora, Oi, eu ganhei uma viagem pra Eu Morro vou São dentro da Paulo. mala. pronto. Tem o quê, João? Professora, Hum, eu ganhei uma viagem pra Morro de São Paulo com tudo pago. Eu posso hum. levar um alguém, né? Se alguém quiser, é de graça. Tá vendo? Pronto, mas Eu embora sou um aqui. alguém. Ó, Eu sou um alguém também. pronto, Vou tá chamar bom. você. Graças a Deus. Depois Não, vocês conversam direitinho. Bora aqui para não perder o foco, tá bom? Então, ó, quando a gente diz aqui que João Pedro está viajando para Aracaju, percebam, gente, que para Aracaju é o lugar para onde João vai. Então, o destino dele, distância. A próxima parada para Salvador fica a 13 quilômetros daqui. Esse A aqui está manifestando para a gente a distância dos quilômetros que realmente se tem da onde você está, do lugar aqui que foi enfocado, para Salvador. Kate é formada em jornalismo. Quando eu digo que Kate é formada em jornalismo, eu estou aqui na minha especialidade. Por quê? Porque eu poderia dizer qualquer área, mas eu fiz questão de já trazer a área específica de Kate, que seria o quê? O jornalismo. Fim ou finalidade. Comprei estas balas para decorar a festa de Felipe. Viu, Felipe? Nem me agradeça. Estou gentil com você. Instrumento. O cirurgião abriu a ferida com bisturi. Gente, o que é que eu quero que vocês consigam entender? Que uma palavra, ela pode significar várias coisas. Quando eu digo a palavra, no sentido da preposição, porque tudo depende do contexto em que a palavra está inserida. Eles estiveram em Porto Seguro. O lugar. Matéria. Meu sapato é de ouro, né? Esse matéria, o material, dependendo da situação. Pode falar, Bia. A senhora vai disponibilizar esta imagem lá no grupo? Na verdade, não ia não, mas se for o caso, posso disponibilizar.
Viu? Ah, obrigada. Por nada. Eu também ia perguntar a mesma Pronto. Então, a resposta de Bia já serve para você também. Ó, iremos viajar pelo Brasil de bicicleta. De bicicleta é o meio que você irá utilizar. Ó, Bro, dependendo da situação, de bicicleta poderia ser lá, tipo, se estiver indicando o meio de transporte, pode sim, porque, como eu estou dizendo, não tem algo estático, algo fixo, não. Pode estar modificando de acordo com o que está sendo empregado na questão. Os estudantes lutam contra a corrupção do Brasil. Eu espero que sim, viu, jovens? Então, aqui, essa parte de lutar contra é o quê? Uma oposição. Você está sendo oposto àquilo que está ocorrendo. Origem, estas roupas vieram da Europa, o lugar da onde veio, a origem daquelas roupas. Posse, estes brincos são da minha prima, não são não, são meus mesmo. Preço, a passagem do cruzeiro fica por R$ 6.000. Tempo, meu irmão chegará em 30 minutos. Observa, gente, que nós tivemos aqui, ó, por exemplo, o quando eu disse que Kate é formada em jornalismo, que foi aqui a forma específica que Kate tem, a formação dela. Já aqui nós temos, ó, meu irmão chegará em 30 minutos. Esse em está indicando a mesma coisa dessa especificidade que foi dita de Kate? Não. De acordo com o contexto da frase, está indicando o quê? O tempo que a pessoa chegará. É o que eu quero que vocês consigam compreender. Troca ou substituição. Não leve gato por lebre. Não pense que gato é lebre, não. Restrição ou proibição. Este espetáculo é impróprio para menores de 18 anos. Agora aqui, eu coloquei uns exemplos para que a gente consiga dar conta. Preste atenção direitinho. Ficaram contra o homem. Esse aqui, Caleb, diz aí pra gente, contra o homem seria o quê aqui, Caleb? Qual seria a relação que você consegue pensar aí quando fala contra o homem? Oposição. Oposição. Gostei de ver. Isso aí. Foi contraditório. Depois a gente olha direitinho. Moro em São Paulo. Meu amigo Davi, moro em São Paulo. Seria o quê, Davi? Esse em aí pra gente. Eu não entendi, não, professor. Não entendeu a pergunta ou o que eu estou falando aqui no momento? A pergunta. Ó, esse em que tem aqui nessa palavra, ele estabelece o que para a gente? Nós vimos aqui que as preposições, elas estabelecem vários significados. De acordo com esse contexto, com essa situação que está empregada aqui, esse em, quando você diz assim, ó, moro em São Paulo, você está expressando o que aqui, Davi? Quando alguém diz assim para você, Davi, eu moro em São Paulo, você entende o quê? Que a senhora mora em São Paulo. Que eu Que a moro em senhora São vive. Paulo. Então, isso seria o quê para mim? Dá uma forcinha, Davi, aí, gente. Alguém dá uma forcinha, Davi. Seria o quê para a gente mora em São Paulo? Lugar. Lugar. A Guilherme Pró falou falando no lugar onde ela mora. isso. Guilherme falou aí. Depois a gente vai ver. Eu tô A aqui professora colocando. mora na casa dela. Pronto. A casa dela, nesse interior, nessa situação, depende. Poderia ser o estado, a cidade. O hospital fica a 2 quilômetros daqui. Temos o que aqui? tempo. Tempo. Distância. Estou colocando aqui. Daqui a pouco a gente vai ver se é tempo, se é distância. Há um portão fechado, há cadeado. Instrumento? Vamos lá. Depois a gente vai fazer a correção. Não sei não, velho. Não tem nada não, Ru. Depois a gente olha, a gente está aqui para aprender. O animal morreu de fome. Falta de comida. Falta de Modo. comida, mas isso é o quê? O modo? A pessoa morrer de fome? É o modo? É, Acho que é o o modo. modo. É o Pois modo. vamos ver. Recebeu uma medalha de prata. Matéria, conteúdo. Item. Alguém falou aí material. Ouvi. Os animais saíram a galope. Ação. Ação, Movimento. ação, movimento. Vamos ver depois aqui. Os meninos quebraram o vidro com uma pedra. Conteúdo. Ação. Ação. É. Alguém discorda aí de João? Tem outra possibilidade ou só é ação? Não. Matéria ou conteúdo? Ação. Matéria ou conteúdo? Alguém conteúdo. falou aí? Vamos lá. A mulher não entende de religião.
E aí, gente, a mulher não entende de religião, Um modo? Empreendimento? modo, conteúdo, o que mais? João falou alguma coisa aí que eu não consegui ouvir, João. Acho que Empreendimento. empreendimento, não. Falou. Entendimento. Compreendimento, compreensão. Isso, compreendimento. Isso, professor. Isso mesmo. Quando eu puder, viajarei de avião. Empreendimento. Quando Não falei puder, errado, é compreendimento. Mesmo não, fique em paz. viajar de avião. Pronto. Quando puder, viajarei de avião. Gente, não perde foco, não. De avião é o quê? Lugar. Lugar de avião. Não, avião é um lugar. Eu vou colocar Eu não aqui, sei, né? tipo, Mas depois a gente vai a- vendo aí. Quando puder, viajarei de Não faço avião. ideia. A gente Você viajaria volta. para Não esqueçam o foco. Dá pra gente entender sim. Ficarei com ele até o fim. Companhia. Companhia. O ladrão foi morto a facadas, né? Não pense nisso, não. Modo. Modo. O Merecido. modo. O modo. assassinar. Nada de merecido, que a gente não pode fazer justiça com nossas mãos. Quem somos nós? Vamos aqui. Assassinar. Pessoas. Eu vou tirar. Somos pessoas? Então, pessoas pensam no bem do próximo. Eu sou um alienígena. Pronto. Ícaro, olha, Tá gente, bom, só para a acabou. gente conseguir compreender, para que não esteja aí nenhuma dificuldade para vocês. Observem. Aqui na letra A, nós tínhamos a pergunta que foi solicitada para vocês. Ficaram todos contra o homem, né? Alguém disse para mim que esse ficaram todos contra o Oposição. homem era uma oposição. Correto. Na letra B, Boa. moro em São Paulo. Alguém disse que seria Lugar. lugar. Ok. Depois nós temos, o hospital fica a 2 quilômetros daqui. Alguém disse que seria tempo, distância. Ok. Dependendo da situação, ainda pode ser manifestado para a gente como lugar. Mas nesse contexto, Lugar. tempo e distância também, não está errado, não. Há um portão fechado a cadeado. Alguém disse que cadeado seria instrumento. Muito bem, se não me engano, foi até Juan. É o meio, isso aí, está correto. Na E, o animal morreu de fome. Alguém disse que de fome seria o modo, seria a causa. Quando eu digo assim, ó, José está com febre. Qual é a causa de José estar doente? Não. José está com febre. É a doença, o problema que José está. Mas eu digo, José adoeceu por causa da febre. Então, esse está manifestando para mim a causa aí do problema dessa doença aí de José. Entendi. Conseguiram entender? Nesse caso aqui do animal, ó, o animal morreu de fome. O animal morreu, mas o que levou esse animal a morrer? A fome. Então, foi a causa que nós temos aí. Recebeu uma medalha de prata. Alguém disse que de prata seria matéria. Ok, muito bem. Depois nós temos, os animais saíram a galope. Alguém disse que era ação ou modo. Tá ok, muito bem. Tá vendo que a gente vai conseguindo entender, gente? Os meninos quebraram o vidro com a pedra. Alguém disse que seria matéria, que seria ação também. Então, na verdade, foi o quê? O instrumento utilizado. Né? Qual foi Não, eu não ia falar isso. Depois nós temos aqui na I. A mulher não entende de religião. De religião é justamente o modo? Não. É o assunto que a pessoa não entende. Eu poderia dizer aqui, Marcelo não entende de política. É o assunto ao qual Marcelo não entende. Quando eu puder, viajarei de avião. Lá na J, de avião é o quê? O meio pelo qual você viajará. O meio de quê? O meio de transporte que você vai viajar, tá certo? Depois, ficarei com ele até o fim, com companhia, muito bem. E por fim nós temos, o ladrão foi morto a facadas, foi o instrumento que você utilizou, você não, né? E no caso foi utilizado para que cometesse aí esse assassinato, então foi o instrumento. Português é muito difícil, eu vou para os Estados Unidos. Que nada, é a nossa língua materna aí, cara, a gente precisa amar, precisa conhecer. Olha, vamos aqui. Em vez de irmos ao supermercado, vamos à ilha. Qual a intenção aqui? Aqui já não é essa questão do modo, não. Eu quero que vocês consigam entender o que seria. Aqui vocês vão me dizer se é uma locução prepositiva, se é uma combinação, se é uma contração, se é uma conjunção essencial ou o que está representando. Por exemplo, está em negrito aqui. Em vez de são 3 palavras
que querem representar apenas uma. Então, eu posso classificar como? Helvética. Como? Locução. Helvética. Isso. Alguém, antes de ir, Carol, aí, alguém disse locução. Quem foi, gente, a pessoa que eu não ouvi bem? Bia Souza. Bia Souza. Muito obrigada, Bia. Justamente é uma locução. O que é uma locução? Duas palavras ou mais que equivalem por uma. Então, em vez de, perto de, próximo de, são o quê? Locuções prepositivas. Observa que as locuções prepositivas sempre vai terminar com uma preposição. Nós temos aqui, segundo as informações, não poderíamos tomar vacina este mês. Segundo, é uma preposição essencial, é uma preposição locutiva, que a gente pode dizer que é prepositiva, ou é uma preposição que a gente considera como essencial, ou seja, ela é essencial, é prepositiva ou é acidental? Que tipo de preposição? Acho que é essencial. Essencial? também. Olha, as Essencial, né? preposições essenciais são aquelas que nós usamos mais no nosso dia a dia, como de, Então não é. para, até, sobre. São as que estão realmente no nosso meio. Todo texto que você pega, você vê a preposição para, você vê a preposição de, você vê em. Por quê? Porque são as de essência, são aquelas que estão mais no nosso contexto. Palavras como consoante, segundo, perante, não aparecem com tanta facilidade. Por quê, Pro? Porque só quem tem uma abertura maior da língua é que sabe realmente utilizar da forma adequada. Então, segundo é sim uma preposição, mas uma preposição acidental. Tá certo? O secador somente será entregue mediante o pagamento. Mediante é o quê? Como é que eu vou classificar? Essencial, acidental, locução prepositiva, o que é que acontece? Essa última que a senhora falou. Isso, acidental. Muito bem, Ícara. Não esquece, gente, que acidental são aquelas que nós não usamos de uma forma comum. Nós utilizamos, mas não utilizamos tanto assim no nosso texto. O secador, que foi esse que eu acabei de falar, de acordo com os dados, a faculdade está bem pontuada no quesito do ensino superior. De acordo com, seria o que para mim? Locução também? Isso aqui é uma Essencial. locução. Ó, as essenciais são aquelas que nós usamos no nosso contexto com a maior variação. É para, é a, é de. Geralmente, quando você pega um texto, você diz assim, ó, essa atividade é para a realização. Essa atividade é de José. Percebam que a gente sempre tem lá o para, o de, essencial, a essência. É aquela que nós precisamos usar no contexto maior. Quando nós temos duas palavras ou mais, como o Bia disse anteriormente para a gente, é uma locução prepositiva. Agora aqui, eu pedi para que vocês dissessem para mim, de acordo com a formação que essas palavras estão tendo, se elas são, né, a formação de combinação ou contração. Percebam que eu tenho aqui in mais um, que formou num. Eu perdi, eu ganhei. Isso aqui é uma combinação ou contração? Contração? Uma contração. Por que uma contração? Se perdeu. Porque eu perdi. Eu não posso esquecer, ó. In e um. Esse in aqui é como se ele tivesse se transformado em in. É como se ele tivesse transformado assim. Eu tenho aqui in mais essa, que formou o quê? Nessa. E nessa é uma contração ou uma combinação? Contração. Isso. Contração. Ó, contração. Não esqueçam que na contração Nem sei o que a eu tô gente vai falando pra você. perder ou a gente vai ganhar. Mas entenda, João, olha, combinação. A palavra diz o quê? Combinar. Eu vou combinar os termos. Eu tenho dois elementos. Lembra que eu falei da roupa? Eu tenho, por exemplo, você tá com um short e você coloca uma camisa. Você não tira o short para vestir a camisa e você não veste a camisa para tirar o short. Você vai combinar os elementos que tem ou na sua camisa ou no seu short. Você precisa dessas duas peças para estar aí vestido. Isso é a combinação. Quando a gente fala na contração, é justamente quando a gente vai perder ou vai tirar. Você colocou aí uma camisa listrada e tá com short floral. Aí você diz assim, poxa, esse short aqui não tá combinando com essa camisa. Eu vou tirar a camisa e vou procurar uma neutra. Você precisou tirar. Você vai perder uma peça que você estava. Nós temos aqui por mais o, que formou pelo. E aí nós temos o quê? Contração.
Contração. Não esquece. Contração. Contração eu vou modificar, eu vou retirar, vou acrescentar. Na combinação, não. Eu só vou combinar dois elementos para que eu tenha um terceiro. Nós temos aqui A mais O que formou AO. E aí nós temos o quê? Combinação. Isso, uma combinação. Muito bom, Bia. A mais Os, a gente tem o quê? Combinação. Combinação. Tô gostando. Depois aqui nós temos por mais as. O que seria aqui? Por mais as? Contração. Contração. E A mais onde? Combinação. Combinação. Muito bem, gente. Então, assim, ó, não esqueçam que combinar, você pega dois elementos e vai formar um terceiro. Na contração, você vai perder ou você vai ganhar um novo, você vai ter, na verdade, um novo direcionamento. Então, só para que a gente não perca aí esse entendimento, eu quero que fique nítido na mente de vocês. Primeiro, todas as vezes que nós falarmos em preposição, são aqueles termos que nós vamos unir. Tá me ouvindo, Vitor, direitinho? Tá com jeitinho de sono? Ó, são aquelas palavras que nós vamos combinar para ter um entendimento melhor. Eu tenho, na verdade, uma palavra, um termo que me ajuda a ter o entendimento. Como Bia hoje foi bem participativa, eu gostei, viu, Bia? Eu gosto de você assim, ação. Então, a gente tem lá a contração e nós temos a combinação. A contração, eu vou ter termos onde vão ser ligados, mas que vão ser diferenciados. Porque eu vou perder, eu vou ganhar algo. E quando eu tenho uma combinação, como a palavra diz, tem dois elementos, mas você vai formar um terceiro. Não vai perder nada. Você vai ganhar um novo elemento. Você tem dois termos e você vai conseguir o seu terceiro termo, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Assim, voltem a estar revisando. Eu vou reformular essas questões aqui, porque eu não sabia se vocês iam ter interesse, né, em ter lá no grupo. Depois eu vou estar disponibilizando para vocês, tá certo? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. E preste atenção na tarefinha do dia que está lá no grupo. Um beijo. Valeu, professora. Valeu, gente. Tchau, tchau.